Eu escolhi um texto aqui para nós meditarmos, que encontra-se em João capítulo 6, versículo 23. João 6, 23. Começando no 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Pai querido, bondoso, nós estamos lendo um texto que para nós é a Tua palavra, para nós é o Senhor nos ensinando nessa manhã, e queremos aplicar, Senhor, em nossas vidas, entendendo, Senhor, que como pecadores e limitados pelo pecado, a nossa mente, Senhor, por mais que ela conjecture nessa manhã, ela não haverá como encontrar todo o ensino seu aqui, Senhor. Mas como aprendizes que somos, como discípulos, nós clamamos a Tua ajuda através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que pode nos convencer das Tuas verdades. Nós apelamos, nós clamamos e nos colocamos no lugar, Senhor, de aprendizes, nos colocamos, Senhor, no lugar do qual nós viemos. Nós somos barro, Senhor. O Senhor é o nosso Criador. Nós somos criaturas Suas. E se o Senhor não nos moldar, se o Senhor não nos ensinar, se o Senhor não nos refazer nessa manhã, se o Senhor não, se necessário for, juntar os cacos de muitos de nós que aqui estamos, Senhor, machucados, magoados, entristecidos, com problemas que chegamos até a Ti nessa manhã, se o Senhor, não nos ajudar, será um ajuntamento para muitos de nós que não vai haver valor nenhum. Melhor seria ficar em casa dormindo. Mas viemos aqui, Senhor, com humildade. Nos ajuda, Senhor. Fala conosco nessa manhã. E fala com os nossos irmãos que irão assistir, Senhor, irão ver esse vídeo nas outras igrejas nossas, Senhor. Onde chegar a Tua palavra, que chegue, Senhor, a salvação. Que chegue, Senhor, junto com a Tua palavra, chegue, Senhor, o Teu anjo para levantar os que estão caídos, os que estão desanimados. E para fazer e despertar e fazer entender aqueles que estão de pé, que eles devem permanecer, Senhor, que eles devem lutar, que não devem esmorecer, porque muitos também estão sossegados nessa manhã, Senhor, sem querer ter compromisso com a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Jesus Cristo tinha estado num ambiente em que Ele alimentou 5.000 homens. Jesus, Ele teve um problema que Ele passou para os seus discípulos. Uma multidão ouvia Jesus, Jesus ensinava, e entardeceu, os discípulos chegaram a Jesus e falaram: Mestre, dispensa a multidão, porque já está ficando tarde, e nós não temos como alimentá-los. Jesus fala, Jesus fala, vocês devem alimentá-los,
Felipe vai dizer o seguinte: nem com 200 dias de trabalho, que era o valor do trabalho de um homem, nem se nós tivéssemos 200 dias de trabalho, nós não teríamos dinheiro para comprar pão para esse povo. Jesus estava querendo ensiná-los como alimentar. Felipe fez as contas, e nas contas não batia o valor que eles tinham para alimentar aquele povo. Chegou André, e André falou: olha, Jesus, mestre, eu encontrei no meio do povo 5 pães e 2 peixinhos, trouxe para o Senhor. Jesus pegou aquele alimento nas suas mãos, elevou aos céus, deu graças a Deus e entregou na mão dos seus discípulos, e eles saíram no meio da multidão, alimentando a multidão, e todos foram saciados, todos se alimentaram. E essa mesma multidão, após esse milagre, porque algumas linhas teológicas vão dizer que quando aquele menino entregou o seu pãozinho, o seu peixinho, que sua mãe tinha dado aquele lanche para ele, os demais pegaram os seus alimentos que estavam escondidos e começaram a dar para os outros. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus elevou o alimento aos céus e houve um milagre de multiplicação. Então esse povo que viu tudo isso, Jesus colocou seus discípulos no barco e os enviou para outro local. No caminho vai haver uma tempestade, e Jesus tem os seus métodos, a sua pedagogia de ensino, porque naquele momento que Jesus alimentou a multidão, eles queriam colocar Jesus como rei deles. Eles estavam ali com pensamentos políticos. Eles olhavam para Jesus como um revolucionário, coisa que Jesus não é revolucionário. Algumas vezes nós fizemos escola bíblica para as crianças e nós colocamos lá: Jesus, o meu herói. Eu não sei se as irmãs que trabalham com isso já fizeram isso. Já falei com a minha esposa: está errado, Jesus não é herói nosso, nem revolucionário, nem mártir. Jesus é... Não, Jesus é Deus, é Messias. Ele escolheu o caminho da vida dele para dar acesso a nós até o Pai. Então Jesus, ele sai daquela situação confortável para os discípulos, porque no mínimo os discípulos estavam fazendo: se Jesus for colocado como rei, nós podemos ser o primeiro-ministro, o outro aqui vai ser o homem da saúde, mas Jesus não veio para essas causas aqui. Ainda que as causas sociais estejam no meio da igreja, Jesus veio para trazer salvação, porque nós somos pecadores. Não importa o bairro, a situação social nossa, nós somos pecadores. Então Jesus tira eles daquele conforto, coloca no barco, o barco quase que afunda, atola. E Jesus faz isso nas nossas vidas. Jesus muitas vezes nos coloca no meio da tempestade para nos ensinar. A gente quer o conforto. Nós não queremos dor, nós não queremos passar por estresse, mas o estresse, a dor, as faltas, sejam elas de quaisquer circunstâncias, na vida do homem de Deus, faz parte da pedagogia de Deus. Algumas vezes nós entramos na tempestade com os nossos pecados. Muitas das vezes é nós que buscamos o olho do furacão e nós nos machucamos. E aí a gente vem para Deus, que nem um cachorrinho machucado. E Deus cuida de nós, porque Ele é bom, Ele não dispensa nós. Então tem isso. Após passar pela tempestade, Jesus vai falar com essas pessoas justamente isso que Ele está dizendo: eu sou o pão da vida, quem comer desse pão jamais terá fome. E o que acontece com o pão da vida? O pão da vida é o que pode nos alimentar. E muitos de nós
principalmente os que estão há mais tempo na igreja, com mais idade, vão lembrar que no Brasil, particularmente no Brasil, nós tivemos algumas fases em que as pessoas buscaram a Deus na igreja. Eu gosto de escutar o Zebédio, põe lá no YouTube e põe o Zebédio para me ouvir, a minha mulher não gosta, eu tenho que pôr no fone de ouvido, porque eu sou do tempo do Zebédio. É grupo de risco. Lembra o Zebédio, 5 horas da manhã, chega na sua casa, põe lá no YouTube, lá tem, que coisa linda, Zebédio, é o Zebédio, acorda, vou jogar água nela, joga água nela, nele, Dona Maria, que homem vagabundo, aquelas coisas. A gente acordava alegre no Brasil, com todas as dificuldades, que nós éramos muito pobres, todos nós. Hoje nós somos ricos, perto do que nós fomos na década de 70, 80, todos nós. Aí eu falei com a minha esposa, sabe, Damares, que eu estou percebendo? Que muito do que nós temos no mundo gospel hoje, não se compara à beleza do programa do Zebédio. Porque hoje você liga a televisão, você liga o rádio, a gente pedindo dinheiro para você, querendo te enganar. Pastor mentiroso, igreja mentirosa é o que mais tem. E naquele tempo não tinha as igrejas na rádio. A gente ouvia, o Pasquale, o nosso professor, está lembrando, lembra do Jimmy Swaggart, que sábado a gente ficava torcendo, Billy Graham e outros pastores que estavam na televisão, a gente torcia por aqueles homens, né? A gente se sentia tão pequeno perto da grandeza da palavra deles, eu particularmente. O que eu quero dizer com isso é que os primeiros crentes, aqueles mais antigos, eles eram ensinados a não pecar. O pai desse menino que está me filmando, ele não ia no cinema aqui em Bragança para não dar mau testemunho para a igreja dele. Imagine um homem não entrar no cinema porque a igreja vai falar que ele está pecando. Era assim. Olha que difícil ser crente lá atrás. O homem não ia no teatro, não ia no cinema. Isso é década de 70. Chega 80 para cá, a luta, a teologia, o ensino já não era mais sobre o pecado, era sobre guerra espiritual. É Deus de um lado, o capeta do outro, e vamos amarrar o capeta, e vamos matar o capeta, vamos xingar o capeta, vamos dar chute no capeta. É isso que a igreja ensinava. E é isso que fez com que o evangelho no Brasil cresceu. Era guerra espiritual, só se falava em guerra espiritual. Vamos amarrar o diabo. O tempo passou. E chegou num momento em que já não se falava do pecado, o pecado já era uma coisa que ficava em segundo plano, que era difícil, falava-se nessas guerras, e no meio do caminho, um pouco antes da guerra de Satanás e Deus, houve a cura divina. As pessoas buscavam Deus só para ser curado. Vem na minha igreja, tal hora, tal momento, que a cura está aqui, você vai sair daqui andando. Deixa a cadeira de roda aí, deixa o pedaço de pau que você entrou para andar aqui dentro. E a igreja só ensinava isso para o povo. As igrejas mais desenvoltas do país. Passa-se o tempo, e nós passamos, isso é só você ver ciências políticas, que você vai ver que o país, durante uns 10 anos mais ou menos, houve um bom crescimento, em que empregada doméstica ia para o aeroporto para pegar avião, em que quem não tinha, surgiu o celular, de repente todo mundo com celular no bolso, todo mundo com recurso para comprar as coisas, pobre indo para a faculdade. E nesse momento do Brasil, então surge a teologia da prosperidade. E para você falar de prosperidade, você tem que ter um terno bom, e tem que ter um carro bom na porta da igreja, senão o seu discurso está fadado ao fracasso. Então as pessoas vieram para Deus por causa do dinheiro. Mentira, porque era uma situação em que as pessoas estavam indo bem. Não era o crente que ia bem, era todos que iam bem. Se fosse assim, só o crente que ia ficar rico, só o crente que ia ter um iPhone. Não. Então vem essa teologia da prosperidade. E chega nos dias agora que
você, em boa parte de igrejas, dependendo do ambiente que você estiver, você não fala de pecado, porque senão o conselho da igreja não deixa você falar. O conselho fala: olha, essas conversas aqui não funcionam para nós, porque o povo já sofre muito, o povo já tem sua empresa, e normalmente é o povo que está na classe média alta, que quer viver uma vida prazerosa, quer curtir o seu iate, quer curtir sua moto, quer curtir o seu sítio, quer curtir os seus prazeres sem o incômodo da religião cobrando alguma atitude dele. Então não fala de pecado, a nossa igreja é light. Esses textos a gente pula, e é difícil ser pastor, porque tem hora que a gente quer pular o texto aqui que a gente vai ler, mas o Espírito Santo não deixa. E se a gente pula, a gente depois se ferra, porque depois a gente não fica em paz. Você vai para a sua casa, você não tem paz, se você quiser pular o que está escrito, porque você vai mexer com você. Antes de mexer com o irmão, mexe com a gente. Antes da irmã dar uma aula para as crianças, mexe com a senhora, não é, irmã? É assim o Evangelho. Então eu fiz todo esse apanhado para dizer da história da igreja do nosso país. Em algum momento, o pão que ela oferecia para as pessoas era: vinde a mim e deixe de pecar. Década de 70. O outro momento, o pão que a igreja oferecia era o poder espiritual, Deus contra Satanás. Era o que o povo queria. No outro momento, era o pão da prosperidade. E detalhe, quando caem as situações, é só olharmos, buscarmos os sites de notícias aí, que as igrejas que dependem de muita gente para manter o seu império estão desesperados. Onde arrumar dinheiro? Se o povo não tem dinheiro para dar. Então a teologia é o pão da prosperidade. E atualmente é o pão do se sentir bem. Vem para a minha igreja, o pastor chega no irmão lá, se o irmão for chique, vem para a minha igreja que lá não tem pobre, não tem criança ranhenta, você vai se sentir bem. Lá inclusive, lá tem essas classes minoritárias aí do país, o negro, o índio, a gente criou até uma igrejinha para eles lá na roça, para eles não virem aqui. A gente não quer eles aqui. Hoje as pessoas vêm para a igreja para se sentir bem. Não estou falando dessa igreja, mas pode ser que no meio dessa igreja tenha pessoas querendo se sentir bem. E eu quero te dizer que o Evangelho não é para você se sentir bem, é para você se sentir incomodado com a sua vida. Buscar a Deus, o pão que vem do céu é um pão que você se alimenta dele, e ele te incomoda, porque você está com a sua roupa boa, com a sua casa bonita, com a sua mulher linda, mas você fala: mas eu sou um pecador desgramado, eu estou indo contra as coisas que Deus fala, eu não estou ajudando o pobre, eu estou me aproveitando da igreja. Tem gente que se aproveita, aliás, vir para a igreja hoje dá status. Se lá atrás era difícil, hoje dá status. Então, esse texto quer nos ensinar justamente isso. Nós temos buscado um pão que não satisfaz muitos de nós. Jesus está falando: vocês comeram o pão lá do deserto, os pais de vocês comeram. Aqueles que ouviam Jesus falando sabiam que Jesus estava falando que ele era o pão que tinha vindo do céu, e os rabinos os ensinavam que lá em Êxodo encontra-se que quando o Messias viesse, ele faria o pão descer do céu. Então Jesus está querendo falar para nós nessa manhã que ele é o pão que pode nos alimentar, ele é o pão que satisfaz a nossa fome. Jesus é o pão que não precisa de uma padaria para você todo dia ir comprar pão. Você estar em acesso com Jesus, você está alimentado, seja lá na roça, seja lá no centro da metrópole, seja em outro país, você vai estar sempre alimentado. É como Jesus chegou na mulher lá no poço, e a mulher falou assim: qual que é a água que o senhor falou que o senhor tem para dar, que vai matar a sede, eu não vou ter que mais vir no poço buscar água? Jesus não está falando de coisas materiais, Jesus está se dirigindo a nós com pão espiritual. Então todo aquele que comer, a palavra de Deus nesse texto aqui vai dizer que todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida.
Jesus é canibalista para falar que alguém vai comer a carne dele, o sangue dele? Esse texto de João 6 aqui vai falar disso. Enquanto que nós vamos para a ceia daqui a pouco, e nós vamos usar um texto que Jesus fala que o apóstolo Paulo foi ensinado a dizer que este é o meu corpo que é dado por vós. Este cálice é o cálice da nova aliança, é o meu sangue que é repartido por vós. Jesus não fala de carne do corpo dele. Então aqui nós temos a doutrina, meus irmãos. Jesus como pão que desce do céu para nos alimentar, e na sequência do texto nós vamos encontrar Jesus se colocando como o corpo dele sendo partido por nós, sendo rasgado na cruz. O corpo de Cristo foi rasgado. A doutrina da salvação na cruz está presente, e nós não queremos. Nós queremos o que é melhor, não queremos o que é dor. Então é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Nós temos um espaço de tempo, e dentro desse tempo é simplesmente lembrar: não são as posses, os irmãos que estão ouvindo aí pelo trabalho que o nosso presbítero está fazendo, não são as posses que irão te fazer feliz. Você ganha dinheiro, mas quanto mais você ganha, mais você precisa de ganhar. O pão que te alimenta não é o dinheiro. Se eu tivesse mais dinheiro, eu ajudava na igreja. Você não ia ajudar, porque se você não ajuda com 1 centavo, você não vai ajudar com 1 milhão. Porque não é isso que vai te fazer feliz. Aqueles que seguiam a Jesus, eles estavam atrás de Jesus, atravessaram, cadê o mestre? Foram lá, Jesus entrou em Cafarnaum, Jesus começa a falar com a multidão, entra na sinagoga para ensinar, e Jesus fala: vocês vieram atrás de mim porque vocês querem pão, vocês não vieram por causa do meu ensino, do que eu tenho para dar para vocês, que é muito mais importante do que o pão. No maná, lá no deserto, durante 40 anos o povo foi alimentado, mas aquele pão acabou. A água que a mulher queria lá do poço era a água viva, que era a própria palavra de Deus, que nos alimenta. E a gente muitas vezes, se a nossa igreja fosse mais bonita, se a nossa igreja tivesse mais doutor, a gente ia ser mais feliz na nossa igreja. Se a nossa igreja tivesse um louvor, tivesse um piano de cauda, se a nossa igreja... Nada disso. Nós não estamos na igreja do Senhor para buscar conforto. Nós não estamos aqui por causa dos milagres. Nós não estamos aqui para ver milagres. Se Deus quiser levantar o cego, abrir os olhos do cego, Deus abre, mas nós não estamos aqui por causa dos olhos, abrir ou não. Nós não estamos na igreja por causa do pão que perece. Nós estamos na igreja, estamos servindo a Deus por causa do que Ele pode nos oferecer. Se você levantar amanhã com tuberculose, glória a Deus. Se você levantar amanhã com AIDS, glória a Deus. Se você levantar amanhã com Covid, glória a Deus. Eu sou de Deus, não importa se eu vou morrer, se eu vou viver, eu sou de Deus. E as pessoas vêm para a igreja só para arrumar conforto, para arrumar solução para a sua vida, para o seu casamento, que é válido, mas não pode ficar nisso. Tem que ter algo a mais. Tem que falar: Jesus, se não der certo, eu continuo contigo. Eu vim aqui para resolver meu casamento, mas se não der certo, a minha mulher foi embora, eu continuo te servindo. É isso que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Jesus curou o cego, Jesus curou o aleijado, Jesus ressuscitou Lázaro. Todos esses homens, cadê? Morreram, foram embora. Então não são projetos nossos que podem nos satisfazer. O que são? Nós somos a igreja, e eu tenho que orar pelo Robson, que é o líder da nossa igreja, porque nós somos tentados a dar emoção para o povo, e o líder é tentado, o líder fica preocupado: como que eu faço agora? Não tem que dar emoção, tem que dar a palavra de Deus, porque aqueles que seguirem a Jesus vão seguir. Que no final desse discurso, boa parte do grupo foi embora, abandonou Jesus, e chega no final do versículo, Jesus vai falar: e vocês aí, vocês querem ir embora? Podem ir embora também. Eu quero chegar na igreja, quero ser acariciado, beijado, abraçado, quero ganhar roupa, quero ganhar cesta básica, quero ganhar emprego daquele empresário da igreja que tem uma empresa. Eu espero que ele me dê um emprego, eu estou na igreja por causa disso. Então eu estou comendo um pão podre,
eu estou buscando coisas materiais que vai ficar tudo aqui, porque eu vou morrer, eu vou embora daqui, e a minha vida é com Deus. Aleluia! Que Deus nos ajude a encontrar um elo em que a gente venha para buscar a Deus, não pelo que nós podemos ganhar ao ferir aqui nesse presente século, nesse presente momento, mas sim pelo que Deus tem guardado para mim na eternidade. Oh, aleluia! Na eternidade. Aí eu vou fazer o trabalho social, vou fazer o que tiver que fazer, mas não buscando nesses recursos que porventura eu tenha, ou que a igreja me ofereça, para servir a Deus. Porque se você chegar aqui mal-humorado e o pastor não der um abraço no você não vai voltar aqui, não é assim? E muitas vezes o pastor está mal-humorado também, a mulher dele brigou com ele veio para cá, ele tem que pregar. Não importa, você tem que servir a Deus, seja lá qual for a situação. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos mostre que os milagres é apenas um sinal para indicar o caminho, mas o objetivo final de Deus é a glória do nome dele. Então Jesus fazia milagre, mas não era um milagre pelo milagre, era para usar como um objetivo específico de mostrar a divindade, a messianidade dele, a glória dele. Se existe milagre na igreja, não é para a placa da igreja ficar feliz e usar isso como moeda de comércio, é para glorificar a Deus, porque Deus cura. Eu sou daqueles que sei que Deus cura, Deus liberta, Deus livra, Deus tira o demônio do corpo, Deus faz tudo isso. Mas nós não temos que estar buscando estes sinais, nós temos que estar buscando a glória de Deus. Querido Deus, os discípulos, e eu me incluo entre os seus discípulos, queremos muitas vezes confortos, queremos vir para a tua fé, para nos sentirmos, Senhor, confortados, mas não desafiados a caminhar contigo. Nós oramos nessa manhã que a nossa igreja, ela se desperte, abra os seus olhos para o pão que desce do céu, que é a tua palavra, que é Jesus. É Jesus. Não importa se está no meio da tempestade, não importa se está dentro do hospital doente, não importa se está desempregado, não importa se está dentro de uma penitenciária cumprindo uma pena longa, o que importa é estar alimentado por Jesus. Jesus é o pão que desceu do céu, é esse pão que nós buscamos nessa manhã, é esse pão que nós queremos nos alimentar, o pão da tua palavra. Oramos, Pai, no nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.